Olá, é bom ter você aqui novamente, ou pela primeira vez, ou talvez você sempre esteve aqui e apenas agora está percebendo, mas vamos com calma, já estou começando pelo fim, ou pelo meio, e isso é exatamente o problema que vamos explorar esta noite. Antes de mergulharmos nesse labirinto, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Há algo reconfortante em imaginar todos nós, espalhados pelo globo, em fusos horários diferentes, alguns amanhecendo enquanto outros anoitecem, mas todos aqui, neste momento que chamamos de agora, mesmo que, como vamos descobrir, esse agora seja muito mais complicado do que parece. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo. É sempre fascinante perceber como este vídeo conecta pessoas que existem em tempos completamente diferentes. E já que estamos aqui juntos, se você aprecia esse tipo de exploração noturna da realidade, aquele like gentil sempre ajuda o vídeo a encontrar outras mentes curiosas pelo vasto labirinto do YouTube. E se você ainda não é inscrito, bem, considere se juntar a essa jornada regular pelo estranho e pelo maravilhoso, ativando o sininho para não perder as próximas viagens. Para todos que já estão inscritos, que já me acompanham há algum tempo, obrigado, de verdade. Vocês tornam possível que eu continue explorando essas perguntas que tiram nosso sono, no melhor sentido possível. Falando em sono, precisamos abordar o elefante na sala. Vamos passar a próxima hora discutindo se o tempo realmente existe, se o passado desapareceu, se o futuro já está escrito, e se todos nós estamos presos em um labirinto quadridimensional, onde cada versão de nós mesmos existe simultaneamente. Então sim, perfeito conteúdo para dormir, nada poderia ser mais relaxante, mas honestamente, há algo estranhamente tranquilizador em se perder nessas questões cósmicas quando o mundo lá fora se sente pequeno demais, urgente demais, pesado demais. Às vezes precisamos nos lembrar de quão pouco realmente entendemos para descansar da ilusão de que precisamos entender tudo. Então deixe-me pintar uma cena para você. É uma manhã comum, você acorda, olha para o relógio e já está atrasado. O tempo escorreu enquanto você dormia, fugiu como água entre os dedos. Você toma café correndo porque não há tempo suficiente. Durante o dia, você sente o tempo arrastar em uma reunião entediante, depois acelerar quando está fazendo algo que ama. À noite, você olha para trás e se pergunta para onde foi o dia. Ele passou, foi embora, desapareceu no passado, naquela vasta região da existência que você pode lembrar, mas nunca mais tocar. Essa experiência é tão fundamental, tão óbvia, tão universalmente compartilhada por cada ser humano que já existiu, que mal parece precisar ser dita. O tempo flui, ele passa, do passado, através do presente, em direção ao futuro. É a coisa mais certa que conhecemos, mais certa que o espaço, mais certa que a matéria, mais certa que qualquer outra coisa na experiência humana. Você pode duvidar de muita coisa, mas não pode duvidar de que o tempo está passando, neste exato momento, agora, e agora, e agora de novo. Cada agora diferente do anterior, cada um deslizando inexoravelmente para o próximo, exceto que há um pequeno problema, um problema tão profundo, tão perturbador, tão completamente estranho que quando você realmente o compreende, algo dentro de você muda para sempre. E o problema é este: nada na física fundamental sugere que o tempo realmente passa, nenhuma equação, nenhuma lei, nenhuma teoria. O tempo, nas equações mais fundamentais que descrevem a realidade, não flui. Ele apenas é, ele existe como uma dimensão, como o espaço, mas sem qualquer propriedade especial que faça um momento mais real ou mais agora do que qualquer outro momento. É como descobrir que aquela estrada que você sempre percorreu, que sempre pareceu levar claramente de um lugar a outro, na verdade é um labirinto sem entrada ou saída. Você nunca esteve se movendo através dela, você sempre esteve nela, em todas as suas posições ao mesmo tempo, apenas percebendo uma sala por vez. Neste vídeo vamos flutuar suavemente através dessa estranheza, vamos explorar como a física moderna desmontou completamente nossa intuição mais básica sobre o tempo. Vamos descobrir que o agora que você sente não existe objetivamente em nenhum lugar da estrutura do universo. Vamos ver como cada momento da sua vida, cada respiração, cada palavra, cada escolha,
pode estar acontecendo simultaneamente em uma estrutura eterna chamada bloco-universo. Vamos examinar por quê. Se isso é verdade, ainda assim sentimos o tempo fluir e vamos nos perder propositalmente nas implicações filosóficas e existenciais de viver em um labirinto temporal onde já fizemos todas as escolhas, já vivemos todos os momentos e estamos apenas redescobrindo o caminho que sempre percorremos. Aconchegue-se, ajuste seu travesseiro, feche os olhos se quiser. Prometo que funciona melhor assim, deixando as imagens se formarem naturalmente enquanto exploramos essas ideias. Não há pressa. Nunca há pressa? Não realmente. E se você adormecer no meio? Perfeito. Talvez seja exatamente o momento certo nessa versão particular do labirinto. Você sempre pode voltar. O vídeo estará aqui. Sempre esteve aqui. Sempre estará aqui. Isso vai fazer sentido em breve. Ou talvez já faça. Vamos começar com algo que parece absurdamente simples. O que é tempo? Não a definição física complicada, mas a coisa em si, a experiência crua. Se você tivesse que explicar tempo para alguém que nunca o experimentou, um ser hipotético fora do tempo, o que você diria? Você provavelmente começaria descrevendo o fluxo. As coisas mudam. Um estado se torna outro estado. A vela queima. A flor murcha. A criança cresce. Há uma ordem nisso. Causa e efeito. Você acende o fósforo antes da vela queimar, não depois. O efeito segue a causa. Sempre nessa direção, nunca ao contrário. E há essa sensação estranha e inegável de estar sendo carregado por uma corrente invisível, do passado em direção ao futuro, passando por este ponto móvel que chamamos de presente. O presente, o agora, parece especial, único. Ele é o único momento que é real. O passado foi real, mas não é mais. Já se foi. Desapareceu em alguma névoa ontológica. O futuro será real, mas ainda não é. Ainda não chegou de algum horizonte de possibilidades, apenas o agora é real, e esse agora está constantemente mudando, escorregando para frente, transformando o futuro em presente e presente em passado, como uma onda perpétua atravessando a existência. Essa intuição é tão poderosa que construímos toda a nossa linguagem ao redor dela, verbos no passado, presente e futuro, conceitos como antes e depois, cedo e tarde, jovem e velho. Nossa gramática está embebida com a suposição de que o tempo tem uma direção, um fluxo, uma assimetria fundamental, e não é apenas linguagem, é como organizamos nossas vidas inteiras. Planejamos o futuro, lamentamos ou valorizamos o passado, vivemos no presente e toda a estrutura da experiência humana assume que o tempo passa. Mas então veio Albert Einstein, no início do século XX, com sua teoria da relatividade especial, e de repente tudo isso começou a desmoronar. Einstein estava tentando resolver um problema específico sobre luz e movimento, mas no processo ele descobriu algo muito mais perturbador. Ele descobriu que não existe um agora universal, não há um presente compartilhado. Dois eventos que são simultâneos para você, acontecendo ao mesmo tempo, podem não ser simultâneos para outra pessoa se movendo em uma velocidade diferente. Para eles, um evento acontece antes do outro, e ambos estão corretos. Não há fato objetivo sobre qual evento realmente aconteceu primeiro. Deixe isso pousar por um momento. Se você está na Terra e seu amigo está em uma nave espacial viajando a uma fração significativa da velocidade da luz, vocês dois vão discordar sobre o que está acontecendo agora, em partes distantes do universo. Enquanto você experimenta um determinado momento em uma galáxia distante, seu amigo, devido à sua velocidade, experimenta um momento completamente diferente, talvez anos no passado ou futuro daquela galáxia, do seu ponto de vista, e não há experimento, nenhuma medição, nenhuma verdade oculta que possa dizer quem está certo. Ambos estão certos. O agora é relativo. Isso não é uma peculiaridade matemática, não é um truque de palavras, é uma característica fundamental de como o universo funciona, confirmada por inúmeros experimentos. GPS não funcionaria se não levássemos isso em conta. Partículas em aceleradores se comportam exatamente como a relatividade prevê. O tempo literalmente passa mais devagar para objetos em movimento e mais devagar em campos gravitacionais intensos. Astronautas na Estação Espacial Internacional envelhecem ligeiramente mais devagar que pessoas na Terra.
Relógios em aviões correm em ritmos diferentes de relógios no solo. Essas não são ilusões ou efeitos colaterais estranhos. Eles revelam a verdadeira natureza do tempo, e a verdadeira natureza é esta: tempo é uma dimensão, como as dimensões do espaço, mas com propriedades diferentes. Você existe não em um ponto no espaço, mas em uma região do espaço. Você tem extensão espacial, altura, largura, profundidade, e da mesma forma você existe não em um ponto no tempo, mas em uma região do tempo. Você tem extensão temporal, do momento do seu nascimento até o momento da sua morte. Toda a sua vida, toda a sua existência é um objeto quadridimensional no espaço-tempo, uma espécie de tubo ou verme atravessando a quarta dimensão. Isso não é metáfora, isso é o que a relatividade realmente implica. Você não está se movendo através do tempo, você está distribuído através dele. Toda versão de você aos 2 anos, você agora, você em seu leito de morte, existe simultaneamente em diferentes fatias do espaço-tempo. O bebê que você foi ainda existe, ele está lá, naquela região do espaço-tempo, tão real quanto você é agora, e o idoso que você será já existe também. Em outra região do espaço-tempo, esperando ser percebido pela sua consciência quando ela alcançar aquele ponto, mas alcançar é a palavra errada, porque não há alcançar, não há movimento através do tempo, há apenas você, distribuído através dele, como uma escultura quadridimensional, permanente e imutável. A sensação de movimento, a sensação de que o tempo flui, é algo gerado pela sua consciência à medida que ela percebe diferentes fatias dessa estrutura, mas a estrutura em si não flui. Ela simplesmente é, sempre foi, sempre será, todos os momentos existindo juntos, igualmente reais, igualmente presentes em uma eternidade silenciosa e imóvel. Isso é chamado de bloco-universo ou eternalismo. E é a visão do tempo que emerge naturalmente da relatividade de Einstein. O passado não desapareceu em algum vazio, ele ainda existe em sua região do espaço-tempo. O futuro não está por vir de algum horizonte de possibilidades, ele já existe em sua região do espaço-tempo. Tudo, cada momento de cada vida, cada evento que já aconteceu e que jamais acontecerá, está eternamente presente no bloco quadridimensional da realidade, e você está preso nele, não no sentido de estar confinado, mas no sentido de que você sempre esteve nele, todas as suas versões, toda a sua vida. Você é o caminho através do labirinto, não o viajante. Você é a jornada completa, não apenas um passo. E a sensação de estar em um único momento, movendo-se para o próximo, é uma peculiaridade da consciência, não uma característica do universo. Se isso parece perturbador, você não está sozinho. Até físicos que trabalham com essas ideias diariamente acham difícil reconciliar isso com a experiência vivida. O filósofo Jet M. E. McTaggart, no início do século XX, argumentou que se o tempo não flui, então o tempo não é real de forma alguma. Outros filósofos tentaram salvar o fluxo do tempo apesar da relatividade, e ainda outros abraçaram o bloco-universo, mas tentaram entender como a experiência de passagem emerge dele. Mas antes de tentarmos resolver isso, precisamos olhar para outra estranheza profunda do tempo, porque mesmo que todos os momentos existam igualmente, há algo inegavelmente diferente sobre a direção do tempo. Há uma seta, uma assimetria, e essa assimetria não vem da relatividade, ela vem de algo ainda mais fundamental e muito mais misterioso, a entropia. Entropia é uma medida de desordem, ou mais precisamente, uma medida de quantos arranjos microscópicos diferentes podem produzir o mesmo estado macroscópico. Um quarto bagunçado tem alta entropia, porque há muitas maneiras de espalhar roupas aleatoriamente. Um quarto arrumado tem baixa entropia, porque há poucas maneiras de organizar tudo perfeitamente, e a segunda lei da termodinâmica diz que, em um sistema fechado, a entropia sempre aumenta, a desordem sempre cresce. O quarto se torna mais bagunçado com o tempo, nunca mais arrumado, a menos que você adicione energia para organizá-lo. Essa lei, o aumento inevitável da entropia, é a única coisa na física fundamental que distingue passado de futuro. Todas as outras leis funcionam igualmente bem se você inverter o tempo. Se você filmar uma bola quicando e reproduzir o vídeo ao contrário, ainda parece obedecer às leis da física.
Mas se você filmar um ovo quebrando e reproduzir ao contrário, parece absurdo. Ovos não se remontam espontaneamente, vidros quebrados não pulam de volta e se consertam, café com leite não se separa sozinho, a entropia aumenta, e é por isso que temos uma sensação clara de passado versus futuro. Mas aqui está o mistério: por que a entropia era tão baixa no passado? Porque o universo começou em um estado de baixa entropia, extremamente organizado, no Big Bang. E se começou em baixa entropia, então ele vem aumentando desde então, e continuará aumentando até atingir o equilíbrio térmico, a morte térmica do universo, onde tudo está na mesma temperatura, maximamente desordenado, e nada mais pode acontecer. Isso significa que a seta do tempo, a direção que aponta do passado para o futuro, é realmente apenas a direção do aumento da entropia. Você lembra o passado e não o futuro, porque memórias são registros de baixa entropia que se formam à medida que a entropia aumenta. Causa precede efeito, porque efeitos são processos que aumentam a entropia. Você envelhece em uma direção porque processos biológicos geram entropia. A seta do tempo é a seta da entropia. Mas por que há uma seta? Por que o universo não é simétrico no tempo? Essas são perguntas sem resposta completa. Alguns físicos argumentam que o baixo estado de entropia inicial é apenas uma condição de contorno, um fato bruto sobre como o universo começou. Outros tentam explicar isso através de cosmologia inflacionária ou universos múltiplos. E ainda outros se perguntam se talvez a seta do tempo seja local, não universal. Se em partes distantes do universo ou em outros universos, o tempo possa fluir de forma diferente ou até mesmo ao contrário. Imagine um universo onde há múltiplas setas do tempo, apontando em direções diferentes em regiões diferentes. Você estaria vivendo em uma região onde o tempo flui em uma direção, mas em outro lugar. Seres conscientes experimentariam o tempo fluindo na direção oposta. Para eles, o que chamamos de futuro seria passado e vice-versa, mas eles nunca saberiam. Sua experiência seria exatamente como a nossa. Eles lembrariam seu passado, nosso futuro, e se moveriam em direção ao seu futuro, nosso passado. E se vocês dois se encontrassem, bem, você não poderia, não realmente, porque a comunicação requer uma seta de tempo compartilhada, mas é uma ideia vertiginosa, não é? E isso nos leva a outra questão profunda. Nossa experiência do fluxo do tempo depende de entropia ou de algo mais, porque entropia explica a assimetria. Porque há uma diferença entre passado e futuro, mas não explica claramente o fluxo, porque sentimos o tempo passar. Afinal, no bloco universo não há passagem, não há mudança, tudo simplesmente existe. Então, de onde vem a experiência de mudança? Alguns filósofos e físicos sugerem que o fluxo é puramente subjetivo, gerado pela forma como a consciência processa informação temporal. Seu cérebro constrói uma narrativa de mudança a partir de estados neurais sucessivos, mas os estados em si não estão realmente sucedendo no bloco universo, eles apenas existem, e a experiência de sucessão é adicionada pela consciência. É como assistir a um filme. O filme é uma sequência de quadros estáticos. Nenhum quadro está realmente se movendo ou mudando, mas quando você assiste, sua consciência sintetiza esses quadros estáticos em uma experiência de movimento e mudança. Talvez o tempo seja assim, talvez a realidade seja como um filme quadridimensional, já completo, e sua consciência é simplesmente a projeção, criando a ilusão de movimento e fluxo a partir de uma estrutura estática. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais estranha. Se a consciência está criando a experiência de fluxo, então onde a consciência está no espaço-tempo? Será que cada fatia do seu eu quadridimensional tem sua própria consciência, experimentando apenas aquele momento? Ou há uma consciência única se movendo através das fatias? E se é a segunda? O que significa mover em um bloco universo onde não há movimento? Esses não são apenas quebra-cabeças filosóficos abstratos. Eles tocam no núcleo de quem você é. Você é o tubo quadridimensional completo, todas as suas versões existindo simultaneamente. Ou você é apenas esta fatia, este momento presente de consciência, e o resto são memórias e antecipações? E se você é o tubo completo, então o que acontece com o livre-arbítrio? Se toda a sua vida já existe no bloco universo, se todas as suas escolhas já foram feitas, se o futuro já está lá esperando ser percebido, então você realmente tem escolha? Essa é a questão que mantém as pessoas acordadas à noite. Bem, não só essa questão, também é a questão de mortalidade.
Porque se todos os momentos existem eternamente no bloco universo, então você nunca realmente morre. A versão de você que está vivendo seu último momento existe para sempre naquele ponto do espaço-tempo, tanto quanto a versão de você que está ouvindo isso agora. Nada desaparece, tudo permanece cristalizado em sua coordenada eterna, mas isso é reconfortante ou aterrorizante. Porque também significa que toda dor, toda perda, toda tristeza também existe para sempre. Aquele momento de luto, aquele momento de solidão, aquele momento de medo, eles estão lá, no bloco, eternos e imutáveis. E você vai experimentá-los novamente, na próxima vez que sua consciência alcançar aquela fatia. Ou talvez você esteja experimentando-os agora, em paralelo, em outras regiões da sua linha temporal, e isso nos traz de volta ao labirinto, porque um labirinto não é apenas um lugar onde você se perde, é um lugar onde todos os caminhos coexistem, onde cada escolha já foi feita, cada rota já foi percorrida, e você está apenas descobrindo qual sempre foi a sua. Você não está escolhendo o caminho, você é o caminho. E essa percepção, né, que você nunca esteve navegando através do tempo, mas sempre esteve distribuído através dele, muda tudo sobre como você se relaciona com sua própria existência. Então vamos mais fundo no labirinto, porque agora que estabelecemos que o tempo pode não fluir da maneira que pensamos, precisamos confrontar algo ainda mais estranho. Como é que diferentes culturas, diferentes épocas da história humana entenderam o tempo de maneiras radicalmente diferentes? E se nossa intuição de tempo linear, passado, presente, futuro, em uma linha reta, for apenas uma entre muitas formas possíveis de experimentar a temporalidade? Os antigos gregos tinham duas palavras diferentes para tempo: Cronos, que era o tempo cronológico, sequencial, medido, o tempo dos relógios e calendários, e Kairos, que era o tempo qualitativo, o momento oportuno, o tempo de significado e possibilidade. Kairos não podia ser medido, ele era sentido, era o momento certo para agir, para falar, para mudar. E na filosofia grega, esses dois aspectos do tempo eram igualmente reais, igualmente importantes, mas havia algo mais profundo na visão grega do tempo. Para muitos pensadores antigos, o tempo não era linear, era cíclico. O universo passava por grandes ciclos de criação e destruição, nascimento e renascimento. A mesma história se repetindo infinitamente. Esse conceito, tempo cíclico ou eterno retorno, aparece em muitas culturas antigas. No hinduísmo, há os kalpas, vastos ciclos cósmicos medindo bilhões de anos. No budismo, há o samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Nas tradições indígenas das Américas, muitas cosmologias veem o tempo como uma roda ou espiral, não uma linha. E não é difícil entender por quê. Se você vive próximo à natureza, você observa ciclos por toda parte: o dia e a noite, as estações, as fases da lua, o nascimento, crescimento, morte e decomposição que alimenta novo nascimento. Tudo retorna. Tudo se repete. A ideia de um tempo que se move em linha reta do começo ao fim seria estranha nesse contexto. Por que o universo teria um começo ou fim se tudo o que observamos é circular? A visão linear do tempo. A ideia de que o universo teve um início definido está progredindo através de eventos únicos e irrepetíveis e caminha para um fim final. É em grande parte uma invenção das tradições abraâmicas. Judaísmo, cristianismo, islamismo, todas essas tradições enfatizam um Deus que age na história, eventos que acontecem uma vez e têm significado permanente. A criação aconteceu, o êxodo aconteceu, a encarnação aconteceu. Esses não são ciclos se repetindo, são pontos singulares em uma narrativa linear que se desenrola do Gênesis ao Apocalipse. E quando essa visão se fundiu com a ciência moderna, obtivemos a cosmologia do Big Bang, um universo com um início definido há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, expandindo, resfriando, evoluindo em direção a algum estado futuro. Tempo como uma flecha unidirecional do passado para o futuro. Tempo como progresso, tempo como história. Mas aqui está a coisa estranha. A física moderna, apesar de dar origem à cosmologia do Big Bang, na verdade não exige que o tempo seja linear. As equações funcionam igualmente bem com tempo cíclico. Há modelos cosmológicos onde o universo passa por infinitos ciclos de expansão e contração. O Big Bang, seguido pelo Big Crunch, seguido por outro Big Bang, infinitamente. E há modelos onde o universo não teve começo
começo, apenas sempre existiu em alguma forma. A ciência não resolveu se o tempo é linear ou cíclico, ela apenas mostrou que nossa intuição sobre ele está completamente errada de qualquer maneira. E então, há as implicações pessoais do tempo cíclico. O filósofo Friedrich Nietzsche propôs o eterno retorno como um experimento mental. E se você tivesse que viver sua vida exatamente como viveu, infinitas vezes, cada detalhe repetindo perfeitamente para sempre, cada alegria, cada dor, cada escolha, cada momento, acontecendo novamente e novamente e novamente, sem fim, Nietzsche perguntou, isso seria a maior bênção ou a maior maldição? E como você viveria diferentemente se soubesse que tudo o que fizesse seria condenado a repetir eternamente? Para Nietzsche, o eterno retorno não era realmente uma teoria cosmológica, era um teste de valor. Se a ideia de viver sua vida infinitas vezes o enche de desespero, então você precisa mudar algo. Mas se você pode dizer sim à vida, com toda sua dor e imperfeição, se você pode abraçá-la tão completamente que desejaria revivê-la para sempre, então você alcançou o que ele chamou de amor fati, amor ao destino. Mas e se o eterno retorno for literalmente verdadeiro? E se no bloco universo você estiver revivendo sua vida não infinitas vezes, mas continuamente, eternamente, sua consciência percorrendo o mesmo caminho através do espaço-tempo, experimentando os mesmos momentos, fazendo as mesmas escolhas, sentindo as mesmas emoções, não porque você está preso em um loop temporal, mas porque você simplesmente é essa trajetória através da quarta dimensão e a experiência dela é interminável, isso não é tão estranho quanto parece, afinal, no bloco universo, não há depois que sua vida acaba. Não há tempo fora do tempo, há apenas a estrutura quadridimensional, e sua vida é um pedaço dela, existindo eternamente. Então, de certa forma, você está sempre vivendo sua vida, todas as partes dela, simultaneamente e eternamente. A questão de se você a revive sequencialmente ou a experimenta toda de uma vez nem faz sentido, porque reviver e de uma vez são conceitos temporais. E você está tentando pensar sobre o tempo de fora dele, o que é impossível. Se sua cabeça está girando, respire. É normal. Estamos tentando pensar sobre o impensável, como o tempo parece de uma perspectiva atemporal. É como tentar imaginar o que você veria se estivesse fora do universo olhando para dentro. Não há fora, não há perspectiva de lugar nenhum. E ainda assim, a matemática nos leva lá. As equações insistem que é assim que as coisas são. Então vamos mudar de ângulo por um momento. Vamos falar sobre como seu cérebro cria a experiência de tempo, porque independentemente de qual seja a natureza objetiva do tempo, você tem uma experiência subjetiva muito definida dele, e essa experiência é surpreendentemente maleável. Você já notou como o tempo parece mais lento quando você é criança e mais rápido quando envelhece? Não é apenas nostalgia, é real. Há explicações neurológicas para isso. Uma teoria é que quando você é jovem, está constantemente processando informação nova. Cada experiência é fresca, então seu cérebro codifica memórias densas e ricas. Quando você olha para trás, há muito conteúdo para revisar, então parece que durou muito tempo, mas quando você é mais velho, cai em rotinas. Menos novidade, menos densidade de memória. Quando você olha para trás, há menos marcadores temporais distintos. Então parece que o tempo passou rapidamente. Isso significa que você pode literalmente estender a experiência subjetiva da vida, processando mais novidade, viaje para novos lugares, aprenda novas habilidades, quebre rotinas. Não porque isso adiciona mais tempo objetivo, você ainda tem a mesma quantidade de horas, mas porque cria uma sensação de duração mais rica quando você reflete sobre ela. E há outra estranheza, o presente, o agora que você experimenta, não é instantâneo. Ele tem duração, cerca de 3 segundos na verdade. Há experimentos mostrando que o cérebro integra informação sensorial em janelas de aproximadamente 3 segundos, criando o que o psicólogo William James chamou de presente especioso, o momento experiencial que parece agora, mas na verdade abrange uma pequena fatia de tempo. Então quando você ouve uma frase falada, você não processa cada palavra isoladamente no instante em que é dita. Você as mantém juntas em uma janela temporal e as experimenta como uma unidade significativa.
Música funciona da mesma forma. Uma única nota não é música, mas uma sequência de notas na janela certa cria melodia, harmonia, ritmo. Seu cérebro está constantemente tecendo pequenos pedaços de tempo em momentos experienciais coerentes, e essa janela pode se esticar ou comprimir. Em situações extremas, acidentes de carro, quedas, encontros próximos com a morte, pessoas frequentemente relatam que o tempo desacelerou, tudo parecia estar em câmera lenta, havia tempo para pensar, para perceber detalhes minúsculos. Estudos mostram que isso é parcialmente uma ilusão retrospectiva. Seu cérebro codificou memória extremamente densa durante o evento, então quando você se lembra dele, parece ter durado mais, mas também pode envolver sua janela atencional realmente se expandindo no momento, permitindo que você processe mais informação por segundo subjetivo. O oposto acontece quando você está em estado de fluxo, completamente absorto em uma atividade. Horas passam como minutos, você olha para cima e o dia se foi. Sua janela atencional estava tão focada que você parou de atualizar seu senso de tempo objetivo. Você estava vivendo puramente no processamento da tarefa, sem reflexão temporal. E então há distúrbios neurológicos que quebram completamente a experiência temporal. Pessoas com certos tipos de dano cerebral perdem a capacidade de experimentar o tempo passando. Cada momento parece desconectado, sem senso de antes ou depois. É uma espécie de vida no eterno presente, mas não da maneira mística agradável. É desorientador, aterrorizante, como estar preso em uma série de instantâneos desconectados sem narrativa os ligando. Isso sugere que o fluxo temporal não é algo que você percebe passivamente, é algo que seu cérebro ativamente constrói. Há redes neurais dedicadas a manter o controle da ordem temporal, a construir modelos de duração, a criar a experiência de sucessão. Quando essas redes são danificadas, o tempo se fragmenta, e isso nos leva de volta à pergunta: se o tempo é construído pela consciência, então o que é o tempo sem consciência? No bloco universo, sem nenhuma mente para experimentá-lo, todos os momentos simplesmente existem lado a lado, igualmente presentes, sem passado ou futuro ou fluxo. É apenas quando a consciência ilumina uma fatia particular que a experiência de agora emerge. A consciência não se move através do tempo, ela cria a experiência de movimento simplesmente por existir em diferentes configurações neurais em diferentes localizações espaço-temporais. É como se o bloco universo fosse um vasto manuscrito quadridimensional e a consciência fosse a leitura dele. O manuscrito não muda, ele não flui, mas a leitura cria a experiência de narrativa, de sucessão, de eventos se desdobrando. E assim como você pode reler um livro e experimentar a mesma história novamente, talvez a consciência releia a mesma vida repetidamente. Ou talvez a analogia esteja errada, talvez não haja releitura porque não há ler em primeiro lugar, apenas a existência eterna de todas as configurações neurais que constituem uma vida consciente. Mas vamos considerar outra possibilidade estranha: viagem no tempo. Porque se todos os momentos existem igualmente no bloco universo, então em princípio pode ser possível acessar diferentes partes dele, não se mover através do tempo no sentido de fluir de um momento para o próximo, mas atravessar o bloco, saltar de uma coordenada temporal para outra. A relatividade geral, a teoria de Einstein sobre gravidade e espaço-tempo curvado, permite soluções matemáticas chamadas curvas temporais fechadas. Essas são trajetórias através do espaço-tempo que se curvam de volta sobre si mesmas, permitindo que você chegue de volta ao seu próprio passado. Cilindros rotativos massivos, buracos de minhoca conectando regiões distantes do espaço-tempo, certos tipos de cordas cósmicas. Todas essas coisas, se existissem, poderiam teoricamente permitir viagem no tempo, mas então você enfrenta os paradoxos. O paradoxo do avô é o mais famoso. Você viaja de volta no tempo e mata seu avô antes de ele conhecer sua avó, então seu pai nunca nasce, então você nunca nasce, então você não pode viajar de volta e matar seu avô. Contradição: existem várias soluções propostas. Uma é o princípio de autoconsistência de Novikov, que diz que apenas linhas temporais consistentes são possíveis. Se você tentar matar seu avô, algo sempre vai impedir você. A arma trava. Você erra o tiro, ele sobrevive. O universo conspira para manter a consistência.
Outra solução é a interpretação de muitos mundos, onde viajar de volta no tempo cria uma linha temporal alternativa. Você mata seu avô nessa linha temporal. Então, nessa versão da realidade, você nunca nasce, mas a linha temporal original, de onde você veio, permanece intacta. Você simplesmente não pode voltar para ela. Você está preso na nova linha temporal que criou. E então, há a possibilidade de que a viagem no tempo seja simplesmente impossível, não porque viola a lógica, mas porque o universo tem algum tipo de proteção cronológica. Uma lei física ainda desconhecida que impede curvas temporais fechadas de se formarem. Stephen Hawking propôs isso semi-seriamente, observando que nunca vimos turistas do tempo, o que sugere que a viagem no tempo nunca será inventada, mas há uma forma de viagem no tempo que definitivamente acontece: viagem para o futuro através da dilatação temporal. Se você viajar perto da velocidade da luz ou passar tempo próximo a um buraco negro massivo, o tempo passa mais devagar para você do que para o resto do universo. Você pode experimentar um ano, enquanto décadas ou séculos passam para todos os outros. Quando você retorna, você viajou para o futuro deles. Isso não é especulação, é física confirmada. Acontece em escalas minúsculas com astronautas e satélites. Apenas ainda não temos a tecnologia para fazer isso em escalas dramáticas. Então, viagem para o futuro é possível. Viagem para o passado é incerto, talvez impossível, talvez possível, mas apenas de maneiras que evitam paradoxos, talvez possível de maneiras que criam linhas temporais alternativas. A física não decidiu, mas aqui está uma reviravolta. Se o bloco universo é real, então em certo sentido você já viajou através de toda a sua vida. Toda a versão de você existe no bloco, a versão jovem, a versão velha, a versão que está morrendo, elas estão todas lá e a consciência não está viajando entre elas. Cada versão tem sua própria experiência consciente, sua própria sensação de agora. Você criança sente agora, você agora sente agora, você velho sente agora, todos simultaneamente, todos igualmente. Porque não há fluxo objetivo para priorizar um momento sobre outro. E isso significa que o você criança ainda está lá, vivendo aquele momento, experimentando aquela consciência, não como memória, como realidade presente, naquela coordenada do espaço-tempo. Aquela criança está viva, consciente, agora. E o você velho também está lá, vivendo aquele momento futuro, agora. Todas essas versões coexistindo no bloco eterno. Então, quando você sente saudade do passado, você não está realmente ansiando por algo que se foi, você está ansiando por acessar uma parte de você que ainda existe, apenas em uma região diferente do espaço-tempo. E quando você teme o futuro, você não está temendo algo que ainda não é real, você está temendo uma parte de você que já é real, apenas em uma região que sua consciência atual ainda não experimentou. Essa percepção pode ser paralisante ou libertadora, dependendo de como você a mantém. Paralisante porque sugere que você não pode mudar nada. Tudo já aconteceu, está acontecendo, acontecerá, fixo para sempre no bloco. Libertadora porque significa que nada é realmente perdido. Cada momento bom, cada pessoa amada, cada experiência preciosa permanece eternamente em sua região do espaço-tempo, tão real quanto sempre foi. Mas espere, estamos assumindo que o bloco universo está correto, mas há físicos e filósofos que resistem a essa conclusão. Eles argumentam que a física quântica, aquela outra grande teoria fundamental da realidade, sugere algo diferente sobre o tempo, algo ainda mais estranho. E é para essa estranheza quântica que precisamos nos voltar agora, porque se a relatividade desmontou nossa intuição sobre o tempo, mostrando que ele não flui universalmente, a mecânica quântica vai ainda mais longe. Ela sugere que talvez o tempo não seja nem mesmo uma característica fundamental da realidade, mas algo que emerge de processos mais profundos que ainda estamos tentando compreender. Vamos começar com o básico da mecânica quântica, porque mesmo o básico é profundamente estranho. No nível quântico, o nível de átomos e partículas subatômicas, as coisas não se comportam como objetos sólidos com propriedades definidas. Em vez disso, elas existem em superposições, múltiplos estados simultaneamente. Um elétron não está em um lugar específico até você medir sua posição. Ele está em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, descrito por uma função de onda que
que dá probabilidades para diferentes localizações. E não é apenas posição, é tudo: momento, spin, energia. Todas essas propriedades existem em superposição até serem medidas. O ato de medição colapsa a função de onda, forçando a partícula a assumir um valor definido. Mas antes da medição, não há fato objetivo sobre qual valor ela tem. Ela literalmente tem todos os valores simultaneamente. Agora, a questão que manteve físicos acordados por um século: o que conta como medição? O que causa o colapso? A resposta tradicional é que a observação consciente causa o colapso, mas isso parece colocar a consciência em um papel especial na física, o que deixa muitos cientistas desconfortáveis. Interpretações alternativas sugerem que o colapso acontece através da interação com o ambiente, ou que não há colapso. Em vez disso, o universo se divide em múltiplas ramificações, onde cada resultado possível acontece em uma versão diferente da realidade. Mas aqui está onde o tempo entra nessa história estranha. O processo de medição é assimétrico no tempo. Você pode medir uma partícula agora, e isso afeta como ela se comportará no futuro, mas a medição também retroativamente determina seu estado passado. Há experimentos famosos, experimentos de escolha atrasada, onde o que você decide medir agora afeta como interpretamos o comportamento de uma partícula no passado. O experimento mais famoso envolve luz passando através de uma fenda dupla. Se você não observa qual fenda a luz atravessa, ela se comporta como uma onda passando por ambas as fendas simultaneamente e criando um padrão de interferência. Se você observa qual fenda ela atravessa, ela se comporta como uma partícula passando por apenas uma fenda e não criando interferência. Isso já é estranho o suficiente, mas no experimento de escolha atrasada, você decide se vai observar qual fenda só depois que a luz já passou pelas fendas, e sua escolha ainda determina se ela se comportou como onda ou partícula no passado. É como se o presente pudesse alcançar de volta e alterar o passado, não alterá-lo no sentido de mudá-lo. O passado permanece consistente, mas determiná-lo retroativamente. O passado não é fixo até ser observado, assim como o presente não é fixo até ser medido. Isso é tão perturbador que até físicos que trabalham com isso diariamente admitem que não sabem o que significa. O físico John Wheeler, que projetou esses experimentos, sugeriu que talvez o universo inteiro seja participativo, talvez o passado, presente e futuro estejam todos em superposição até serem observados. E os atos de observação por seres conscientes através de toda a história cósmica são o que realmente solidifica a realidade em uma história consistente. Wheeler até propôs que o universo pode ter começado em superposição quântica de todas as histórias possíveis, e apenas através de observações cumulativas ao longo de bilhões de anos é que uma história particular foi selecionada, a história que observamos agora. Isso significaria que o Big Bang, a formação de galáxias, a origem da vida, tudo isso estava em superposição até que observadores conscientes emergiram e retroativamente solidificaram essas histórias através de seus atos de observação. Se isso parece impossível de entender, bem-vindo ao clube. Físicos quânticos frequentemente citam Niels Bohr, dizendo: se a mecânica quântica não te chocou profundamente, você ainda não a entendeu. E Richard Feynman, outro gigante da física quântica, famosamente disse: acho seguro dizer que ninguém entende a mecânica quântica, mas vamos seguir essa linha de raciocínio e ver onde ela nos leva. Se o passado não é fixo até ser observado, então o bloco universo, aquela estrutura eterna e imutável onde todos os momentos existem igualmente, começa a parecer menos sólido. Talvez o bloco universo seja realmente uma espécie de bloco quântico, onde não apenas o futuro, mas também o passado existe em superposição de possibilidades, solidificando apenas nos pontos onde a observação acontece. E isso nos leva a uma das teorias mais radicais da física moderna, a ideia de que o tempo não é fundamental, que o tempo, assim como o espaço, a matéria e a energia, não é um ingrediente básico da realidade, mas algo que emerge de um substrato mais profundo. Assim como temperatura emerge do movimento aleatório de moléculas, não há temperatura em uma única molécula, apenas no comportamento coletivo de muitas. Talvez o tempo emerja de algo mais fundamental que não é em si temporal. Esse algo é frequentemente proposto como sendo emaranhamento quântico. Emaranhamento é aquele fenômeno bizarro onde duas partículas se tornam conectadas de tal forma que medir uma instantaneamente
frente afeta a outra, não importa quão distante elas estejam. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e estava profundamente incomodado por isso, mas experimentos confirmaram que é real. Partículas emaranhadas estão correlacionadas de maneiras que não podem ser explicadas por influências locais viajando entre elas. E alguns físicos teóricos propuseram que o espaço-tempo em si, a estrutura quadridimensional que pensamos ser fundamental, na verdade emerge do emaranhamento quântico entre bits de informação mais fundamentais. Nessa visão, o espaço não é primário, o tempo não é primário. O que é primário é uma rede de correlações quânticas. E espaço e tempo são apenas formas úteis de descrever como essas correlações estão estruturadas em escalas macroscópicas. Se isso é verdade, então em escalas muito pequenas, menores que qualquer coisa que possamos medir atualmente, o tempo não existe. Ele se dissolve em algo mais abstrato, e apenas quando você aumenta o zoom para escalas maiores, o tempo congela como uma dimensão útil para organizar eventos. É como pixels em uma tela. De perto você vê pontos individuais, sem forma coerente, mas de longe eles formam uma imagem contínua. O tempo pode ser assim, granular e desconectado em escalas fundamentais, mas parecendo suave e contínuo em escalas humanas. Essa ideia, tempo emergente, resolve alguns quebra-cabeças profundos. Um dos maiores problemas na física teórica é reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral. As duas teorias funcionam brilhantemente em seus próprios domínios, mas quando você tenta combiná-las, ao tentar descrever a gravidade quanticamente, você obtém absurdos matemáticos. A teoria quebra, mas talvez seja porque estamos tentando quantizar a coisa errada. Talvez o espaço-tempo clássico, incluindo o tempo, não seja o que deve ser quantizado. Talvez precisemos começar com algo mais fundamental que não tem tempo embutido nele, e então mostrar como o tempo emerge dessa descrição mais fundamental. Vários programas de pesquisa estão explorando isso: teoria das cordas, gravidade quântica em loop, termodinâmica do emaranhamento, todos tentando construir espaço e tempo a partir de ingredientes não espaciais e não temporais. E se eles tiverem sucesso, isso mudará completamente o que significa fazer a pergunta: o que é tempo? Porque a resposta será: tempo não é uma coisa, é uma descrição aproximada, útil em certas escalas, de algo mais profundo que não tem estrutura temporal. É como perguntar: o que é umidade? A umidade não é uma substância fundamental, é uma descrição de alta escala de moléculas de água dispersas no ar. Na escala molecular não há umidade, apenas moléculas individuais. A umidade emerge quando você tem muitas moléculas e descreve suas propriedades coletivas. Talvez o tempo seja assim, uma propriedade emergente de algum substrato microscópico sem tempo. Se isso parece muito abstrato, deixe-me trazer de volta para algo mais visceral. Pense na sua experiência de estar vivo. Você sente que está passando através do tempo, momento a momento, do nascimento em direção à morte. Mas se o tempo é emergente, então em escalas fundamentais não há passagem. Não há momento a momento, há apenas uma estrutura atemporal de correlações, e sua consciência, que é um padrão de alta escala nessa estrutura, cria a ilusão de fluxo temporal, porque é assim que padrões de alta escala funcionam. É vertiginoso, é como descobrir que o chão sob seus pés não é sólido, mas composto de átomos, que são principalmente espaço vazio, mantidos juntos por forças que você não pode ver ou sentir. O tempo, o fluxo que parece tão absolutamente real, tão indiscutivelmente óbvio, pode ser apenas uma história que sua consciência conta sobre padrões em uma realidade fundamentalmente atemporal. Mas vamos considerar outra perspectiva, uma que vem não da física, mas da filosofia e da experiência mística, porque há uma longa tradição, em muitas culturas, de pessoas que afirmam ter transcendido o tempo. Meditadores avançados, místicos, pessoas sob influência de psicodélicos. Eles frequentemente relatam experiências de eternidade, onde o tempo para de fluir, onde passado e futuro colapsam no presente, onde tudo é simultaneamente agora. No budismo, há um conceito chamado o eterno agora.
A ideia de que a iluminação envolve perceber que apenas o presente é real, que passado e futuro são construções mentais, mas não é o presente como um ponto em movimento em uma linha, é o presente como tudo que existe, contendo todas as potencialidades, sem antes ou depois, é experimentar a realidade diretamente sem o filtro da narrativa temporal. São essas experiências verídicas? Elas revelam algo sobre a natureza fundamental do tempo? Ou são apenas estados cerebrais alterados que desativam as redes neurais responsáveis por manter o rastreamento temporal? A neurociência pode identificar regiões do cérebro que, quando danificadas ou desativadas, interrompem o senso de tempo. Meditação profunda e psicodélicos afetam essas mesmas regiões. Então é tentador descartar experiências místicas como meramente neurológicas, mas há um contra-argumento interessante. Se o tempo realmente é uma construção, seja emergente da física fundamental ou gerado pela consciência, então talvez estados alterados que desativam a construção temporal permitam que você experimente a realidade mais diretamente, talvez o estado normal de consciência, com seu fluxo temporal e narrativa, seja o estado alterado, e estados meditativos revelam algo mais próximo de como as coisas realmente são no nível fundamental. Não estou dizendo que esse argumento está certo, estou dizendo que não é obviamente errado, e esse é o espaço estranho onde estamos, onde a física de ponta, a neurociência, a filosofia e a experiência mística todas convergem em questões sobre a natureza do tempo que não podem ser respondidas definitivamente por nenhuma disciplina sozinha. Mas vamos voltar ao labirinto, porque acho que a metáfora do labirinto captura algo importante que as outras metáforas perdem. Um bloco universo soa estático, congelado, morto. Um filme quadridimensional soa como se você fosse apenas um observador passivo, mas um labirinto é algo que você habita, algo onde você pode estar perdido, mas ainda estar explorando, algo com estrutura e forma, mas também com desorientação e mistério. E talvez seja isso que somos, não viajantes através do tempo, e não apenas objetos estáticos distribuídos através dele, mas habitantes de um labirinto temporal. Cada corredor é um momento, cada encruzilhada é uma escolha, e o layout completo existe eternamente, mas você só pode experimentar um corredor de cada vez, e quando você olha para trás, vê o caminho que percorreu, e quando olha para frente, vê potenciais caminhos, mas nunca pode ver o labirinto inteiro de uma vez, porque você é parte dele, distribuído através dele. E talvez a sensação de estar perdido, essa desorientação fundamental sobre a natureza do tempo, essa incapacidade de conciliar a física com a experiência, a ciência com a consciência, o determinismo com o livre-arbítrio, talvez essa sensação de perda não seja um problema a ser resolvido, talvez seja a experiência correta. Talvez estejamos sempre perdidos no labirinto porque não há mapa, nenhuma visão de cima para baixo, nenhuma perspectiva de lugar nenhum de onde o tempo faça sentido completo. E se você sente que deveria entender o tempo melhor do que entende, se sente que deveria haver uma explicação clara e satisfatória que reconcilie todas essas perspectivas conflitantes, então deixe-me te assegurar. Os maiores físicos, filósofos e neurocientistas do mundo também estão perdidos. Eles têm ferramentas mais sofisticadas, linguagem mais precisa, matemática mais avançada, mas eles também estão no labirinto, procurando paredes, tentando encontrar o caminho. A diferença entre você e eles não é que eles entenderam o tempo e você não, é que eles se acostumaram com a estranheza, fizeram amizade com o mistério, aprenderam a formular perguntas mais precisas, mesmo sabendo que as respostas permanecem elusivas. E você pode fazer o mesmo. Você pode se sentar com a confusão e deixá-la ser confusa. Você pode segurar simultaneamente em sua mente a física do bloco universo e a experiência vivida de fluxo temporal sem forçá-las a se reconciliar, apenas deixando-as coexistir, tensionadas e irresolvidas, porque talvez seja isso que a realidade é. Múltiplas descrições verdadeiras que não podem ser reduzidas umas às outras. A descrição da física, a descrição da consciência, a descrição poética, todas capturando aspectos reais de algo que é maior que qualquer descrição única. E o labirinto? O labirinto acomoda todas elas. Ele tem estrutura física, ele tem experiência subjetiva, ele tem beleza e terror, e você está nele, sempre esteve nele, sempre estará nele, perdido e explorando simultaneamente.
Então aqui estamos, profundamente no labirinto, e talvez seja a hora de parar de procurar a saída e começar a fazer uma pergunta diferente. O que significa viver bem em um labirinto, se o tempo não é o que pensávamos? Se estamos distribuídos através dele em vez de fluir através dele, se cada momento existe eternamente e simultaneamente, então como isso muda a forma como vivemos, como muda o que valorizamos, como muda o que significa estar vivo? Vamos começar com a questão que provavelmente tem estado na sua mente este tempo todo. Livre-arbítrio, se o bloco universo está correto, se todas as suas escolhas já existem no futuro, tanto quanto no passado, então você realmente tem escolha? Quando você decide tomar café em vez de chá amanhã de manhã, essa decisão já está lá, cristalizada no espaço-tempo, tão fixa quanto o fato de você ter tomado café ontem. E se está, então em que sentido você está decidindo algo? Esse é o problema do determinismo, e ele assombra não apenas o bloco universo, mas qualquer visão física da realidade, porque mesmo sem relatividade, mesmo com o tempo fluindo, as leis da física são deterministas. Se você conhece o estado completo do universo agora e conhece todas as leis físicas, você pode em princípio calcular o estado completo do universo em qualquer momento futuro. O futuro já está implícito no presente. Suas escolhas futuras já estão codificadas no estado atual de todos os átomos em seu cérebro e ambiente. A mecânica quântica adiciona aleatoriedade. Resultados de medições quânticas são genuinamente aleatórios, não determinados por estados anteriores. Mas a aleatoriedade não ajuda com livre-arbítrio. Se suas escolhas são aleatórias, você também não as está controlando. Determinismo versus aleatoriedade. Nenhum parece deixar espaço para o tipo de livre-arbítrio que intuitivamente pensamos ter. E no entanto, você faz escolhas, você delibera, você pondera opções, você se arrepende de algumas decisões e valoriza outras. Toda a estrutura da experiência humana assume que escolhas importam, que você poderia ter feito de outra forma, que o futuro depende do que você decide agora. Como reconciliar isso com um universo onde o futuro já existe, ou onde é determinado por leis físicas, ou onde é aleatório? O filósofo Daniel Dennett oferece uma perspectiva útil. Ele argumenta que livre-arbítrio não é sobre metafísica, não é sobre se o universo é determinista, ou se você poderia literalmente ter feito de outra forma em circunstâncias idênticas. É sobre pragmática, é sobre se você é um tipo de sistema que delibera, que responde a razões, que pode ser responsabilizado, e você é. Seu cérebro é um processador de informação incrivelmente sofisticado que avalia opções, prevê consequências e seleciona ações baseadas em valores complexos. Isso é livre-arbítrio no único sentido que importa. O fato de que esse processo é implementado em física determinista ou existe eternamente no bloco universo não o torna menos real, assim como o fato de que cores são apenas comprimentos de onda de luz não torna o vermelho menos vermelho. O fato de que escolhas são processos físicos não as torna menos escolhas. Elas ainda importam, elas ainda moldam sua vida, você ainda é responsável por elas. Mas a outra perspectiva, mais radical, oferecida pelo filósofo J.M.E. McTaggart há mais de um século. McTaggart argumentou que se o tempo não flui, se o bloco universo está correto, então mudança não é real. E se mudança não é real, então tempo não é real. Ele distinguiu entre o que chamou de série A, do tempo, passado, presente, futuro, propriedades que mudam, e série B do tempo, antes e depois, relações que não mudam. Ele argumentou que apenas a série A capta o que realmente queremos dizer com tempo, e como a série A envolve mudança, mas o bloco universo não permite mudança genuína, o tempo é uma ilusão. Essa conclusão, que o tempo não é real, soa como niilismo, soa como se nada importasse. Mas espere, se o tempo não é real no sentido físico fundamental, se é emergente ou construído pela consciência, ou apenas uma forma útil de organizar experiência, isso não significa que ele não é real na sua experiência. Dor é real, mesmo que seja apenas sinais neurais. Amor é real, mesmo que seja apenas química cerebral. E tempo é real, mesmo que seja apenas emergente ou subjetivo. Na verdade, você pode argumentar que isso torna o tempo mais especial, não menos. Se o tempo é algo gerado pela consciência, então ele é parte íntima de como somos. Não é algo imposto de fora, mas algo que criamos através do ato de estar conscientes. E isso significa
significa que a experiência de tempo, a sensação de duração, de sucessão, de memória e antecipação é tão fundamental para a nossa natureza quanto qualquer característica física. Então talvez a pergunta não seja: o tempo é real? Mas em que sentido o tempo é real? E a resposta pode ser, em muitos sentidos, fisicamente, como uma dimensão do espaço-tempo, termodinamicamente, como a seta da entropia, neurologicamente, como padrões de atividade cerebral, fenomenologicamente, como a estrutura da experiência consciente, culturalmente, como narrativas que compartilhamos, existencialmente, como um meio através do qual vivemos vidas significativas. E cada um desses sentidos é real, eles não se contradizem, eles apenas descrevem diferentes aspectos, diferentes níveis, diferentes perspectivas sobre a mesma realidade multifacetada. O labirinto, novamente, você pode descrevê-lo do ponto de vista de alguém perdido dentro dele, ou de um arquiteto olhando plantas, ou de um historiador estudando por que foi construído. Todas as descrições são verdadeiras, todas capturam algo importante, nenhuma é completa sozinha. Agora vamos falar sobre mortalidade, porque você não pode falar sobre tempo sem eventualmente confrontar o fim dele, ou aparente fim. Se o bloco universo está correto, você não morre no sentido de deixar de existir. Você simplesmente para de se estender mais longe ao longo da dimensão temporal. Toda versão de você que já existiu continua existindo em suas respectivas fatias do espaço-tempo. Você criança, você agora, você no seu leito de morte, todos eternamente presentes em suas localizações. Isso deveria ser reconfortante? Algumas pessoas acham que sim. O físico Carlo Rovelli escreve belamente sobre como entender o tempo muda sua relação com a morte. Se todo momento é eterno, então você nunca é totalmente perdido. Toda a alegria que você experimentou ainda está lá, acontecendo, tão real quanto sempre foi. Toda pessoa que você amou ainda existe em algum lugar no bloco, vivendo seus momentos. Quando alguém que você ama morre, você não pode mais interagir com eles em novas fatias do espaço-tempo. Sua linha temporal parou de se estender, mas todos os momentos que você compartilhou, esses ainda existem. Eles estão lá, imutáveis e eternos. Você pode não ser capaz de criar novas memórias com eles, mas as que você tem correspondem a eventos reais que ainda estão acontecendo em suas coordenadas permanentes. E isso é filosoficamente interessante, mas emocionalmente satisfatório? Honestamente, não sei. Parte de mim acha reconfortante, parte de mim acha que é apenas jogar com palavras. Dizer que os momentos ainda existem não muda o fato de que não posso experimentá-los novamente, não posso abraçar aquela pessoa novamente, não posso dizer as coisas que esqueci de dizer. O passado pode ser eterno no bloco universo, mas ainda é inacessível para mim, preso aqui nesta fatia do presente, mas talvez isso seja o ponto. Talvez o labirinto seja sobre aprender a viver com a inacessibilidade. Você não pode ver o layout completo, você não pode voltar e refazer escolhas, você não pode pular para frente e ver como tudo termina, você só pode estar aqui, agora, nesta interseção particular de corredores, fazendo as escolhas que fazem sentido com a informação que você tem, confiando que o caminho que você trilha, o caminho que sempre trilhou, é seu caminho, e há algo de profundamente humano nisso. Não estamos feitos para ver eternidade, não somos feitos para compreender todas as dimensões da realidade simultaneamente. Somos feitos para esta experiência de passo a passo, momento a momento, crescendo através do tempo, ou através da ilusão de tempo, se preferir. E talvez essa limitação não seja uma falha, mas um recurso. Talvez seja precisamente porque não podemos ver o quadro completo que a vida tem tensão, suspense, significado. Pense em ler um livro. Você poderia teoricamente pular para a última página e descobrir como termina, mas isso arruinaria a experiência. A experiência é o desdobramento, a descoberta, o não saber. O significado do livro emerge da jornada através dele, não de conhecer todos os fatos de uma vez. Talvez a vida seja assim. Talvez a estrutura completa, quadridimensional, determinística ou eterna da sua vida seja como as palavras impressas em um livro, todas lá de uma vez, imutáveis. Mas a experiência de viver é a leitura, a descoberta momento a momento de uma história que, de certa forma, sempre existiu completa. E se você me perguntar se isso torna a vida menos significativa, se ser distribuído através do tempo, em vez de fluir através dele de alguma forma diminui o que significa estar vivo, minha resposta é não.
Não mais do que entender que cores são comprimentos de onda torna um pôr do sol menos bonito. Não mais do que saber que música é vibrações de ar torna uma sinfonia menos comovente. Não mais do que entender que amor é química cerebral torna amar alguém menos profundo. O significado não vem de incompreensão, vem de compromisso, vem de atenção, vem de valorizar a experiência pelo que ela é, não pelo que ela metafisicamente representa. E a experiência de estar vivo, de sentir tempo passar, de fazer escolhas e viver com consequências, de conectar com outras pessoas e com o mundo. Essa experiência é real e preciosa, independentemente de qual teoria física do tempo acabe sendo correta. Há um poeta, Rainer Maria Rilke, que escreveu: seja paciente com tudo o que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Ele estava falando sobre questões pessoais, questões de identidade e propósito, mas acho que se aplica aqui também. As perguntas sobre tempo, o que ele é, como funciona, se flui ou é estático, se é real ou emergente. Essas perguntas provavelmente permanecerão pelo menos parcialmente não resolvidas em nossos corações e mentes. E isso está bem, você pode viver plenamente sem resolver essas questões, você pode até viver mais plenamente por causa delas, porque elas mantêm você humilde, mantêm você curioso, mantêm você aberto ao mistério, e mistério não é o mesmo que ignorância. Ignorância é não saber algo que poderia ser conhecido, mistério é encontrar algo que excede compreensão completa, não por falta de esforço, mas por sua própria natureza. E tempo, especialmente a intersecção de tempo físico e tempo experiencial, pode ser um desses mistérios genuínos, algo que podemos circundar, iluminar de diferentes ângulos, descrever de múltiplas perspectivas, mas nunca completamente resolver em uma explicação singular e satisfatória. E há paz nisso se você deixar haver, paz em não ter que entender tudo, paz em habitar o labirinto sem precisar do mapa, paz em estar perdido, mas não desesperado, desorientado, mas não derrotado. Porque estar perdido no labirinto do tempo significa estar vivo, estar consciente, estar engajado com a questão mais profunda que existe. O que é existir? Enquanto você ouve isso, talvez deitado no escuro, talvez prestes a dormir, talvez lutando contra o sono para ouvir só mais um pouco, você está existindo em um momento particular, uma fatia particular do espaço-tempo, uma interseção particular no labirinto, e esse momento, este agora, é simultaneamente tudo que existe na sua experiência, e apenas um ponto infinitesimal em uma vasta estrutura quadridimensional. Na física, ambas as coisas são verdadeiras, ambas merecem ser honradas. O você que está ouvindo isso está conectado a todas as outras versões de você através do tempo. O você criança que olhou para o céu noturno e se maravilhou, o você adolescente que fez aquela primeira grande escolha, o você futuro que olhará para trás neste momento como parte do caminho que o moldou. Todas essas versões são você. Todas fazem parte da mesma linha, atravessando o labirinto, e se o bloco universo está correto, todas essas versões existem agora, vivendo seus momentos, sentindo seus sentimentos, fazendo suas escolhas. Você não está sozinho no labirinto, você nunca esteve, você está acompanhado por todas as suas versões, por todas as outras pessoas distribuídas através de suas próprias linhas temporais, por toda a vasta complexidade de consciências navegando suas próprias experiências de momento a momento, e talvez haja consolo nisso, que mesmo se o tempo é uma ilusão, mesmo se estamos todos presos em um bloco eterno, ainda estamos presos juntos, cada um vivendo nossa própria perspectiva sobre o mesmo mistério insolúvel. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada através do labirinto do tempo. Obrigado por sua curiosidade, sua paciência com a estranheza, sua disposição de entreter ideias que desafiam tudo o que você achava que sabia sobre realidade. Essas são as conversas que me mantêm fazendo esses vídeos, não porque tenho respostas, mas porque acho que há valor em explorar as perguntas juntos, em admitir coletivamente que não entendemos, em confortar uns aos outros na vastidão de nossa ignorância. Se você está ainda acordado, espero que vá dormir em breve carregando essas ideias suavemente com você. Deixe-as flutuar em seus sonhos, onde tempo se comporta ainda mais estranhamente que na vigília, onde passado e futuro se misturam livremente, onde você pode ser várias idades de uma vez, e se você já está dormindo,
se adormeceu 10 minutos atrás, ou meia hora atrás, então essa mensagem não é para você, ou talvez é para a versão de você que ouvirá isso novamente algum dia, em outra fatia de tempo, em outra passagem através do labirinto. Estamos todos perdidos no tempo, estamos todos procurando nosso caminho através dele, e talvez não haja saída porque nunca houve entrada. Nós sempre estivemos aqui, distribuídos através da quarta dimensão, eternos e temporários ao mesmo tempo. Mas isso não é motivo para desespero, é motivo para admiração. Admiração de que qualquer coisa exista, admiração de que você possa experimentá-la, admiração de que a consciência possa iluminar mesmo um único momento e encontrá-lo repleto de significado. Boa noite, ou bom dia, ou apenas boa jornada. Onde quer que você esteja no labirinto, você sempre esteve lá, você sempre estará lá, e está bem estar perdido.